Vou responder. Bom dia. Bom dia. Tudo bem com vocês? Estão conseguindo acompanhar aí os conteúdos do Cálculo 2? Na semana passada, na outra semana, a monitora veio ali, se apresentou. Alguém conseguiu já agendar alguma hora para esclarecimento de dúvidas lá com a Bruna? Como é que está aí para vocês? Eu não agendei ainda porque eu não tive, nenhuma dúvida, assim, por enquanto. Mas se eu tiver, eu vou agendar. Certo. É importante, né, pessoal, vocês procurarem ali a monitoria, porque é um serviço que a universidade, né, é uma estrutura que a universidade montou para esse esclarecimento de dúvidas. Então, eu acho que é uma boa oportunidade para vocês, né, buscarem lá um apoio na resolução de exercícios, né, porque nesses exercícios de cálculo, especialmente nessa parte do conteúdo que a gente está trabalhando, que é a integral definida e essas técnicas de integração, tá, tem muitos detalhes ali que são importantes, né, de serem bem entendidos, porque à medida que né, as aulas vão passando, vão vindo novas informações, novas técnicas, então é bem importante vocês procurarem sempre estar em dia aí com esses conteúdos que, tecnicamente, né, isso é uma tradição aqui no cálculo, a gente sabe que pode representar, né, alguma dificuldade, especialmente quando se encontra algum exercício que exige lá uma técnica de substituição, enfim, algum caso particular lá que pode exigir um pouco mais. Então, na medida possível, né, a minha sugestão é que vocês tentem sempre procurar lá a monitoria para estes esclarecimentos. Muito bem. Então, pessoal, eu vou, na aula de hoje, falar sobre a integral definida e algumas das suas aplicações, que são inúmeras, né, que a gente encontra na literatura. A gente já viu, né, nas aulas anteriores a definição da integral definida como limite das somas de Riemann. Só um minutinho aí. Eu só vou retornar aqui. Então, eu vou falar para você sobre a integral definida e algumas das suas aplicações, pessoal. No livro do Anton, ele cita diversas aplicações, e eu vou primeiro comentar aqui de modo geral, né? Lembrando que a integral definida, nós vimos na semana passada, é um limite das somas de Riemann, quando o número de retângulos nas somas de Riemann vai para infinito. Nós vimos que, sob certas condições, aquelas somas convergem para um número que representa, sob certas condições, uma área. Vimos alguns exemplos, né, áreas de trapézio,
área de retângulo, área de um semicírculo, né, que a gente deduziu o valor das integrais definidas, e também apresentei o teorema fundamental do cálculo, que é um teorema que relaciona a integral indefinida com a integral definida. E a partir daí, né, nós vimos alguns exemplos de aplicação do teorema fundamental do cálculo no cálculo da integral definida como um número, né? E então na aula de hoje eu vou mostrar alguns desses exemplos de aplicações que são, digamos assim, o que vocês podem chamar de uma interpretação, né? Então cada área de conhecimento, né, na economia, na biologia, nas diversas engenharias, na física, né, vão interpretar, melhor dizendo, a integral definida de acordo com o problema, de acordo com o contexto, né, no qual ela está sendo utilizada, né. Então, eu vou mostrar para vocês aqui algumas destas formas da gente interpretar a integral definida. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Bom, então, nós vimos na aula passada, né, que a integral definida pelo teorema fundamental do cálculo pode ser expressa de modo sucinto por esta forma, né, f de b menos f de a, onde o f maiúsculo representa uma antiderivada da função f minúsculo. Tá? Então, antes da gente ver, né, os cálculos, provavelmente, eu vou falar aqui sobre algumas das aplicações que a gente encontra na literatura que remetem, né, ao cálculo de integrais definidas, para a gente fixar aqui. Bom, por exemplo, a primeira aplicação é o cálculo do valor médio de uma função. Por exemplo, a velocidade média, a temperatura média de um corpo ou de uma região, né, durante um certo intervalo de tempo, né, a remuneração média de um investimento. Vamos supor, a pessoa aplica lá um recurso durante um certo tempo, né? Então ela quer saber se a remuneração média ao longo de um período de tempo de 1 ano, 2 anos, né? Ou, por exemplo, o salário médio que é pago aos trabalhadores brasileiros da iniciativa privada ao longo do ano 2019, que foi pago, né? O salário médio que é pago aos funcionários de uma determinada empresa, né? Então, sempre que se fala no valor médio de uma função, né, que em geral isso corresponde ao cálculo da média de uma grande quantidade de informações, né, certo? Então, isso acaba sendo resolvido, né, e formulado através de um cálculo que é uma integral, né? A gente vai pegando, né, os valores, vai pegando, e depois faz a média, né, dividindo pelo intervalo de duração daquele período no qual aquela média vai ser calculada. Por exemplo, se eu faço uma viagem daqui até a praia de Torres, digamos, vamos simplificar aqui que a distância da minha casa até Torres seja de 200 quilômetros, né? Então eu vou ter lá variações de velocidade, né, porque a velocidade vai ser mais alta, a hora vai ser mais baixa, né? Então, se eu quiser calcular a velocidade média, eu tenho que pegar, né, o percurso, a distância total percorrida e dividir pelo tempo total, né, despendido para fazer aquela viagem, né? Uma outra aplicação em que a gente utiliza, né, o cálculo da integral definida é no cálculo da área entre duas curvas. Quando eu tenho uma região limitada por duas curvas e duas curvas que sejam descritas por duas funções, por exemplo, eu posso usar a integral definida para calcular a área daquela região.
Então, isso também é uma aplicação da integral definida muito importante, né, porque na aula passada eu comentei com vocês que existem inúmeras regiões do plano que a gente não tem uma fórmula exata para calcular a área que resulte lá dos conhecimentos da geometria plana, né? Certo, alguns casos particulares, quando é um retângulo, quando é um semicírculo ou um trapézio, né? Mas para curvas em geral, né, a área limitada por curvas não tem uma fórmula simples de cálculo de área. Então eu preciso, né, entre outras ferramentas, evidentemente, de que existem para calcular áreas, usar a integral definida como uma das formas de resolver esse tipo de problema. Um outro problema bastante importante é o cálculo do volume de sólidos de revolução, né, que a gente pega, imagina um objeto qualquer, tá, que seja um sólido, né. Claro que certos sólidos a gente tem, né, volumes dados por fórmulas elementares da geometria, por exemplo, um cilindro circular reto de altura h e raio r, e raio da base igual a r, a gente tem uma fórmula que é π, o volume é π vezes r ao quadrado vezes h, a área da base vezes a altura, né? Mas, de modo geral, a gente não tem fórmulas para esse tipo de expressão e, portanto, aí, uma das formas de resolver esse tipo de problema é através do cálculo da integral definida. Então, é uma das formas de resolver esse tipo de problema e através da integral definida. Um outro problema que é também conhecido, né, mais na área da economia, da administração, é o montante resultante de um investimento, né? Certo? Então, sob certas condições, quando uma pessoa faz um investimento lá, né, e é possível demonstrar que o resultado, né, o montante daquele investimento após um certo intervalo de tempo, resultará do cálculo de uma integral definida sob certas condições. Tá? Então, tem alguns livros, né, de matemática voltada para a economia, onde a gente encontra exemplos, então, desse tipo de aplicação, né? Quando o investimento é feito com uma função que depende do tempo, então, para calcular o montante após um certo intervalo de tempo, tu calcula uma integral definida para obter esse resultado. Um outro exemplo dentro de uma área bem diferente dessas que eu citei antes é o cálculo do comprimento de uma curva, né? Por exemplo, a espiral de Kerr-Ney, que é uma das curvas que é utilizada para fazer a ligação, né, de um trecho de uma estrada até outro, onde, por motivos de segurança, enfim, por necessidades de desvio que tem algum objeto, né, uma construção ou algum obstáculo, como um morro, que não pode ser removido, né, é necessário fazer um trecho em um formato de curva. Então, existem diversos critérios que são levados em consideração na hora de se traçar uma curva, né? E uma das soluções tecnicamente recomendadas e encontradas, né, na construção de estradas é essa curva aqui, certo? Eu até mostrei aqui, ó, tem um link aqui, certo? Então, vocês vão encontrar, né, nestes sites aqui, se vocês procurarem lá pela espiral de Kerr-Ney, vocês vão encontrar diversos sites que falam desta curva. Então, vocês vão encontrar, por exemplo, este site aqui, que é um site bem interessante, ó, é um guia, né, que fala sobre as diversas curvas que apresentam-se como soluções para esse tipo de traçado, né, no cálculo de projetos rodoviários, né. Então, vocês vão encontrar aqui, ó, né, alguns exemplos, né, de curvas que fazem a transição de um trecho para outro, né. Então, vocês vão ver diversos tipos de curvas de transição, ó. A lemniscata de Bernoulli, que é uma curva algébrica de quarto grau, né, que é essa curva aqui, ó, é uma curva bastante conhecida entre os matemáticos, né, tem diversas propriedades. A parábola cúbica, que é esse tipo de curva aqui, também, e a espiral de Kerr-Ney, né?
ó, que é conhecido como clotoide, que é um tipo de curva que tem esse formato aqui, ó. O raio de curvatura é inversamente proporcional ao comprimento, e é considerado o tipo ideal de curva de transição, sendo, portanto, recomendada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes do Brasil. Tá? Então, ela proporciona, ela tem diversas propriedades, né, que a recomendam, né, para ser uma curva de transição e considerada ideal. Então, vocês vejam, né, são diferentes aplicações aí da integral definida, tá? E todas elas remetem, então, né, à aplicação do teorema fundamental do cálculo, quando a gente encontrar a primitiva para avaliar a função em um certo intervalo. Tá? Muito bem. Então, aqui no livro, né, eu localizei aqui a primeira das aplicações, para quem quiser acompanhar, aqui no livro, aqui na página 385, né, o valor médio de uma função e as suas aplicações. Tá? Então, aqui fala da velocidade média, o valor médio de uma função contínua, que está definido ali, ó, como sendo a integral de A até B, né? Então, está aqui, ó, o valor médio. Vamos lá. Então, vamos ver alguns exemplos aqui dessas aplicações. Né? Exemplos. Valor médio. Função contínua. Intervalo AB. Então, vai ser definido por essa fórmula que está expressa ali. Então, aqui, né, pessoal, eu vou mostrar para vocês anotação e exemplos para ilustrar, né, o conceito que a gente está trabalhando. Então, conforme o livro vai ser escrito de uma maneira ou outra, mas geralmente é escrito assim, né, 1 sobre B menos A, vezes a integral definida, função naquele intervalo. Tá? Isso aqui pode ser encontrado em alguns livros da seguinte forma, ó. Vai aparecer no numerador a integral definida, certo? E no denominador aqui o B menos A. É a mesma coisa, tá? Essas duas coisas são iguais. Então, por exemplo, vamos ver aqui, ó, encontrar o valor médio da função raiz quadrada de x acima do intervalo 1, 4. Né? Então, vou usar exatamente este exemplo aqui. Exemplo 2 da página. Ali, olha a página para vocês se localizarem. Página 386. 386 do livro do ano. Valor médio da função raiz quadrada de x. Então, a função é x igual a raiz quadrada de x. Então, está escrito assim, né? Acima do intervalo 1, 4. Esse foi o termo que o autor usou. Ó, vamos olhar lá de novo. Tá? E obter todos os pontos do intervalo nos quais o valor da f é igual ao valor médio. Então, a solução é observar, ó, que a função é a raiz quadrada de x, né? E o a vale 1 e o b vale 4. Tá? Então, o valor médio, vamos copiar aqui, ó, vai ser dado por essa fórmula. Né? Eu vou usar essa fórmula aqui, que daí fica mais rápido. Ó, vamos lá. Vai ficar integral de 1 até 4, né?
A raiz quadrada de x eu já vou escrever como um expoente fracionário para facilitar. E a gente divide, então, né, de acordo ali com a fórmula, a gente escreve a integral definida no intervalo AB, que é de 1 até 4, né, a função, e divide por 4 menos 1, que é a subtração, b menos a, que aparece aqui no denominador. Né, certo? Então, a gente vai calcular esta integral definida. Então, o 4 menos 1 é 1/3, né, é o 3 ali no denominador, melhor dizendo. Tá? Então, vai ficar 1/3 vezes a integral de x ao meio. Né? E a gente sabe que a integral de x ao meio, pela fórmula da potência, eu posso aplicar diretamente a regra da potência. Né? Que a gente sabe que a integral de x ao meio é x na 3 meios dividido por 3 meios. Então a gente vai escrever aqui, ó, a primitiva, que é x na 3 meios dividido por 3 meios, certo? E vamos calcular pelo teorema fundamental do cálculo, representando dessa forma, né? Que a gente vai calcular aqui a primitiva no extremo superior menos essa primitiva no extremo inferior. Então o valor médio, vamos colocar aqui na linha de baixo, que é o FM, né? Ó, vai ficar 1/3 vezes aquela divisão por 3 meios pode ser escrita como 2/3 aqui multiplicando, né? A gente tem que multiplicar pelo inverso, vezes. Então agora eu vou abrir um parênteses aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, né? Se manifestem. Então vai ficar 4 na 3 meios menos 1 na 3 meios. Opa, aqui tem que botar o símbolo da potência. 1 elevado na 3 meios. Né? Aí é uma questão de calcular isso aqui. Né? Vai ficar, então, 2 nonos vezes... Vamos abrir um parênteses aqui, para deixar bem claro. Vai ficar a raiz quadrada de 4 ao cubo. Né? Raiz quadrada... Esse 4 na 3 meios é a mesma coisa que raiz quadrada de 4 ao cubo. Certo? E a potência de 1 é 1. Né? As potências de 1 são todas iguais a 1. Né? Então vai ficar 2 nonos vezes raiz quadrada de 64, que é 8. Então vai ficar 8 menos 1, ou seja, 2 nonos vezes 7. Né? 14 dividido por 7. 14 dividido por 7 é um número que é igual... Não, 14 dividido por 9. 14 dividido por 9 dá 1,55. Vou botar 1,56 aqui. Tá? Então vamos ver o que o autor faz aqui. Aí ele arredonda como 1,6, né? Mas tudo bem. Então eu quero saber os valores de x que são iguais ao valor médio. Então eu vou pegar o valor, eu quero descobrir... Né? Agora, calcular o valor de x tal que f de x é igual ao valor. Isso aqui é importante, né, pessoal? Porque às vezes a gente quer saber, por exemplo, imagina se faz uma viagem daqui à praia lá, a Praia de Torres, que a velocidade média seja 100 km por hora. Né? Bom, tem que ter algum instante, pelo menos, né, em que a velocidade instantânea foi 100 km por hora. Porque se em todos os instantes for menor, a velocidade média não poderá ser igual a 100. Tá? Então, eu pego a função, que é a raiz quadrada de x, e igualo a este valor aqui que eu peguei com duas casas decimais. E aí resolvo isso aqui, né? Vai ficar x igual a 1,6 elevado a 1,56 elevado ao quadrado. Então pega esse número aqui, eleva ao quadrado.
Eu vou obter, então, 1,56 vezes 1,56, que é 2,4. Então, esse é o x que satisfaz, né? Então, a conclusão, o valor médio é Fn igual a 1,56, né? E no ponto x igual a 2,4, o valor da função, é igual ao seu valor médio. Isto é, nos demais pontos ela está acima ou abaixo, né, do valor médio, como mostra o gráfico aqui. Ó. Vejam, ó. Esse ponto aqui é o único ponto, né, no 2,4 é o único ponto em que a função é igual ao valor médio. Né? Ó, antes de chegar nesse ponto, a função sempre assume valores menores do que o valor médio. E depois do 2,4, até chegar lá no 4, ó, a função sempre tem valores acima do valor médio. Tá? Então, digamos assim, há uma compensação, né, para que exatamente o valor médio seja... Né? Então, o que essa figura está dizendo? Se vocês pegarem, né, a área sombreada aqui de azul, tá? Ela é igual à área desse retângulo aqui. Ó. É isso que representa essa figura. Vocês têm alguma pergunta, pessoal? Então, no exemplo 3 aqui, pessoal, é um exemplo, digamos assim, mais voltado para a física, né? Mas o conceito é o mesmo. Então, diz assim, um copo de limonada a uma temperatura de 40 graus Fahrenheit é deixado em uma sala cuja temperatura constante é de 70 graus Fahrenheit. Então, usando o princípio da física, denominado lei do resfriamento de Newton, pode-se mostrar que se a temperatura da limonada atingir 52 graus em uma hora, então sua temperatura T como função do tempo decorrido pode ser modelada pela equação 70 menos E na 0,5T. Então essa é a função aqui, tá? Ó, a função que representa a temperatura é 70 menos 30 E na menos 0,5T. Se eu consigo... Vou olhar a página aqui, 387. Então diz o seguinte, né, a temperatura em função do tempo é igual, vamos ver ali, está aqui na parte superior ali. A temperatura é igual a 70 menos 30, né, E na menos 0,5T. Então, eu quero calcular o valor médio ao longo das primeiras 5 horas. Calcular o valor médio da temperatura ao longo das primeiras 5 horas. Muito bem. Então,
né, a temperatura média, que vai ser a função que a gente vai integrar aqui, né? A resposta será a temperatura média. Então, eu vou usar a notação de acordo com o contexto do problema. Eu vou chamar de Tm, certo? A temperatura média, né? E eu vou calcular, então, a divisão da integral, né, no intervalo considerado, que é as primeiras 5 horas. Então, vai ficar de 0 até 5, aqui, ó. 70 menos a exponencial, tenho 30 ali na frente, 30 vezes E menos 0,5T, vezes dt, dividido por 5 menos 0, tá? Então, a temperatura M, que é a temperatura média, ao longo das primeiras 5 horas, é igual à integral da temperatura ao longo daquele período, integral de 0 até 5, de 70 menos 30 e na menos 0,5t, em relação a t, dividido por 5 menos 0. Então, a única diferença aqui, né, é a questão da notação, que a variável independente agora é representada pela letra t, que é o tempo, né? Mas o conceito é o mesmo. Então, o cálculo, lembrando que aqui tu pode separar, né? Tu pode separar em duas integrais. Vai ter, então, a integral. Vamos fazer o seguinte, vou calcular só a integral definida primeiro, né? E depois a gente insere ali, tá? Certo? Para ficar mais fácil aqui o desenvolvimento. Então, eu vou calcular primeiro a integral. Vai ficar a integral pelas propriedades, vamos fazer passo a passo aqui, ó. Vai ficar a integral de 0 até 5, né, de 70 vezes dt, né, menos 30 vezes, desculpe, menos a integral, vamos fazer 0 até 5, 30, vezes a exponencial e menos 0,5 t vezes dt. Aí, de acordo com as propriedades, né, eu posso separar isso aqui, vai ficar igual, então, a 70, né, vezes a integral de 0 até 5 de dt, menos 30 vezes a integral de 0 até 5 de e na menos 0,5 dt. E na menos 0,5t vezes dt. Bueno, então, observa. A primeira integral aqui, ó, é uma constante, né? E a integral de uma constante é o próprio x. Então, vai ficar 70 vezes o teorema fundamental do cálculo, que é a primitiva de dt, que é o t, né? Primitiva de dt, que é o próprio t, vai ser calculado, então, nos dois pontos do intervalo, né? O problema é calcular essa segunda integral aqui. Então, eu vou calcular lá embaixo. Cálculo da primitiva. Como é que a gente calcula a integral de e... exponencial, né? E elevado a menos 0,5t dt. Tá? Então, aqui tu tem que usar o fato de que tu tem uma função composta, então tu usa a variável auxiliar u, que é o expoente desta função, né? Então, o u vai ser o menos 0,5 vezes o t, né? O du é a derivada dessa função. Du é a derivada, que é menos 0,5, vezes a diferencial de t, tá? Então, o dt tu pode substituir, né, se quiser isolar o dt ali, ó,
tu pode substituir, né, o dt por menos 0,5, se tu multiplicar por menos 2, né, vai ficar menos 2 vezes du. É só isolar ali, né, o dt, tu tem que dividir 1 por menos 0,5, dá menos 2. Então, esta integral pode resolver pela técnica da substituição, escrevendo assim, né, vai ficar integral de a exponencial, tu vai escrever como e elevado na u, e o dt tu vai substituir por menos 2 vezes du. Esse menos 2, então, fica como uma constante. Vou botar um parênteses aqui para indicar a multiplicação, né? Então, menos 2 é uma constante, vai ficar menos 2 multiplicado pela integral de e na u du. Opa! E na u du. E é, então, menos 2 vezes e na u, né? Porque a integral de e na u é igual a e na u. Tá? Vai ficar e na u mais uma constante, né? Como eu quero saber a integral só da exponencial na variável t, né? Eu volto lá, ó, e vou substituir. Quanto é que é o resultado final? Menos 2 vezes e elevado na menos 0,5t, né? Mais uma constante de integração que sempre aparece ali. Então, é esta primitiva aqui, ó, que eu vou considerar na hora de calcular ali pelo teorema fundamental do cálculo. Menos 2 vezes e na menos 0,5t. Então, volto lá. Menos 30. Opa, vou botar aqui. Menos 30. Tu tem que isolar o dt, né? Tu tem que... Quer ver, ó? Quando tu troca da variável t para a variável u, tu tem que calcular o u e o du. Tá? Só que tu vai ter que expressar, né, na nova variável, tanto a variável u como a diferencial de u. Então é só tu isolar aqui. Tu divide por 1 por menos 0,5 dá menos 2. Isso aqui é uma equação de primeiro grau. Isola o dt, tu vai achar o dt igual a menos 2 du. É só dividir. 1 dividido por menos 0,5. Tá? Ok. Então, estava aqui. Então, a gente volta para cá, né, pessoal? Por isso que é importante fazer separado os cálculos, tá? Para não ficar tudo misturado. Aí a gente volta, ó, estamos aqui. Então, agora a gente vai aplicar o teorema fundamental do cálculo aqui, né? A primitiva que a gente calculou é esta aqui, ó. Tá? Então, eu vou copiar aqui, ó, para inserir lá. Vou indicar aqui. A gente vai aplicar o teorema fundamental do cálculo, aquela barrinha, né? Aqui a função, vou botar um sinal de multiplicação aqui para ficar bem claro. Nós vamos calcular, então, no 0 e no 5, né? Ó, o menos 30 já estava lá, né? Faz parte da lei da função, e o menos 2 resultou ali daquela modificação ali na diferencial, tá? Então, agora a gente vai desenvolver esses cálculos aqui. Vamos fazer aqui na outra linha aqui para ficar mais claro aqui o desenvolvimento. Vai ficar igual a 70 vezes 5 menos 0, né? Esse menos 30 vezes menos 2 dá 60 positivo, vezes, então vai ficar substituindo o t por 5, ó, vamos fazer aqui passo a passo, ó, menos 0,5 vezes 5, né, menos a exponencial
calculado em menos 0,5 vezes zero e fechou o parênteses aqui. Tá? Daí a gente dá uma conferida, né? Porque essas coisas a gente tem que estar bem atento. Ó. Calculou a primitiva, que é o t, no 5 e no 0, subtrai, mais 60, a exponencial calculada no 5, menos a exponencial calculada no 0. Tá? Aí vamos lá. Isso aqui vai dar, na primeira parcela, 70 vezes 5 é 350, mais 60, aí vai multiplicar aquelas exponenciais ali. Tem que ter uma calculadora, né, pessoal? Vocês vão calcular ali e na menos 2,5. Vou escrever aqui para... lá, menos 2,5 menos e na zero. Né? E na zero é 1. Vamos calcular 1 e escrever aqui. E elevado na zero. Então, vocês vão fazer o cálculo. ...350 mais 60 vezes 2,5 negativo, né? E calcula exponencial, dá um número bem pequenininho. Aí menos, dá 0,082, tá? Menos 1. Então pega esse número, subtrai 1, né? Aí vai ficar 350, então, aí multiplica por 60, menos 55, vamos pegar aqui o valor arredondado, aqui vai dar menos 55,07, tá? Vamos pegar menos 55, né? 350 menos 55, 350 menos 55 vai dar 295. 295, tá? Então, a temperatura média da limonada será, pegar essa fórmula aqui, ó, deu 295 dividido por 5, né, que é igual a 5, né? 59. 59, acho que é graus Fahrenheit, né? Então, vou botar ali o símbolo da bolinha. A bolinha. É isso aí. Ele colocou lá no livro, né, aproximadamente igual, porque tem aquele pequeno arredondamento ali, tá? Então só tem que cuidar, né, a ordem dos fatores ali, calcular essa diferencial, ele faz aqui, ó, o cálculo detalhadamente, tá? E depois aplica o teorema fundamental do cálculo já no cálculo da temperatura média. Tá? Certo, pessoal? Vou mostrar aqui de novo, se tiver alguma dúvida, ó, tá aqui o cálculo. Analisem aí o que está exposto, né, na tela, e se tiver alguma pergunta, por favor, fique à vontade para esclarecer a dúvida. Ô, professor, pode só explicar ali esse dt menos 30, só para ver se eu entendi direitinho? Desculpa, eu não entendi. A parte ali que fica dt menos 30 entre as integrais. Sim, eu separei aqui, ó, estou falando dessa linha para essa. Isso. Sim, aqui tu tem duas parcelas, tá? Dentro da função ali, tá? Então, primeiro eu separei, ó, a integral de 70, né? Ó, isso aqui é uma multiplicação, então fica 70 vezes dt menos a integral de 30 vezes a exponencial, ok? Daqui para cá, essa parte aqui tá claro. Aham. Tá, então dessa linha para esta aqui, eu usei o fato que o 70 é uma constante. Então, eu posso escrever o 70 multiplicando a integral de 0 até 5 do dt. E o 30, que aparece aqui, também é uma constante. Então, ele fica 30 vezes a integral de 0 até 5 da exponencial. Então, eu só separei essas duas integrais escrevendo o 70 e o 30, já que são constantes, né, eu escrevo fora do símbolo da integral, só isso.
Tá, obrigado. Tá bom? É uma propriedade que, porque nas tabelas, né, quando tu fores consultar, por exemplo, vamos supor lá que apareça, vamos dar um exemplo aqui, semelhante, né, a esse tipo de expressão, quando tu tiver, por exemplo, vamos supor lá que tem 4 vezes integral, 4 vezes x ao quadrado mais 5 vezes x. Nas tabelas, as constantes estão escritas fora, então tu vai poder desenvolver isso aqui como sendo 4 vezes a integral de x ao quadrado vezes dx, tá? Mais 5 vezes a integral de x dx. Aí tu aplica a regra da potência por x ao quadrado e a regra da potência por x elevado a 1. Aí tu insere lá os resultados. Mas ó, o 4 e o 5, né, pelas propriedades da integral, que são semelhantes às propriedades das derivadas, quando tu deriva, por exemplo, uma constante vezes uma função, a constante multiplica a derivada da função. É uma propriedade semelhante a esta que está sendo usada aqui, ó. Quando a gente faz a separação, né, e coloca as constantes, né, multiplicativas fora do símbolo da integral. Tá? É apenas para simplificar o cálculo. Claro, se tu quiser fazer o cálculo, tá, com a constante lá dentro, tu vai chegar no mesmo resultado. A integral de 70 é 70 vezes t. A integral de 30 vezes e na menos 0,5t, se tu deixar o 30 lá dentro, vai dar 60 vezes e na menos 0,5t. O resultado é o mesmo no final, só uma forma diferente de encaminhar o desenvolvimento. Tá? Elas são equivalentes, então pode usar a propriedade ou não. Né? Ou seja, o que eu estou dizendo é que tu pode fazer diretamente. Né? Alguns autores fazem, por exemplo, a integral de 4x ao quadrado, em vez de separar, tu pode escrever diretamente a integral de 4 vezes x ao quadrado dx, usando o fato que eu sei que a constante vai multiplicar a integral, então eu já escrevo ali 4 vezes a integral de x ao quadrado, que é x ao cubo, dividido por 3, né, mais uma constante. Então, se tu fizer direto, digamos assim, usando esta propriedade de que essa constante, que é o 4, que está aqui dentro da integral, multiplicando o x ao quadrado, vai multiplicar a primitiva, isso aí está correto. Tá? Não tem nenhum problema de fazer isso. Ok, Arthur? Ok, muito obrigado. Tá legal. Então, assim, pessoal, para organizar, né, o cálculo, a minha sugestão é, sempre que vocês tiverem esse tipo de aplicação, né, em que vocês precisam usar a técnica da substituição, façam aqui o cálculo separado, né, ó, uso da substituição. E aí calculou aqui, depois volta para lá. Tá? Não deixa tudo misturado que dificulta, né, o entendimento, né, do processo de cálculo. Tá? Muito bem. Tá, então são 2 exemplos aí que ilustram, né, o conceito da integral definida como valor médio de uma função. Né? Então tem outros exemplos aqui, vocês poderão ver. Aí vamos lá no nosso plano de ensino. Ó. Área entre duas curvas, página 413 do livro, mas na bandeirinha é o 433. Né? Então vamos lá, a bandeirinha. No livro. Vamos fazer aqui. 433. Então agora a gente vai ver uma aplicação da integral definida como sendo uma área.
área entre duas curvas. Ó, então lá no capítulo, ó, lá na bandeirinha 433, tá? Já é no capítulo 6. Vocês vejam lá, aplicações da integral definida na geometria, na ciência e na engenharia. Então está escrito ali na foto lá do astronauta, né? O cálculo é essencial nas contas que devem ser feitas para pousar um astronauta na Lua, né? Então hoje existem outros tipos de aplicações das viagens espaciais, né? Hoje tem sondas que vão até outros planetas, né? Tem esses satélites que são meteorológicos, que ficam aqui, né, em torno da Terra para nos mandar informações sobre a temperatura, sobre a velocidade dos ventos, sobre a quantidade de chuva, etc. Isso é muito importante para a economia, né? Especialmente para o setor agrícola, né, que é hoje responsável por um percentual significativo do PIB brasileiro, né? Então, é importante ter as informações para fazer um planejamento adequado das atividades, né? Mas isso já é uma outra aplicação, né? Enfim, então são inúmeros, como eu falei para vocês. Então, vou mostrar aqui exemplos de como é que a gente calcula a área entre duas curvas através da integral definida. Ó, então está aqui na figura, ó, quando tu tiver duas funções que são contínuas no intervalo AB, a função f é maior que a g de x, é a parte superior aqui do gráfico, e a g de x é a parte inferior, a área da região limitada pela função f e abaixo pela função g de x, a esquerda pela reta x igual a e a direita pela reta x igual a b é dada por a integral de a até b da f de x menos g de x dx. Tá? Então, neste primeiro exemplo, ó, pede para encontrar a área da região limitada por... Desculpa, pessoal. Por y igual a x mais 6, abaixo do y igual a x ao quadrado. Desculpa. Enquanto a área da região limitada por acima por y igual a x mais 6, então a reta é a parte de cima da figura ali, ó. Tá? Abaixo pela reta y igual a x ao quadrado, que é essa aqui, e nas laterais por x igual a 0 e x igual a 2. X mais 6 e x ao quadrado. Vamos escrever lá. Então, exemplo, página, vamos pegar direitinho ali a numeração da página. Página 415, exemplo 1. Exemplo 1 da página 415. Área da região limitada acima. Então, a parte de cima da fronteira é y igual a x mais 6. Tá? Abaixo, a parte de baixo da região é limitada pela função y igual a x ao quadrado, que é um pedaço de parábola, então, né? Y igual a x ao quadrado. E pelas... Vamos aqui. Qual é a expressão que ele usou ali? E nas laterais por x igual a 0 e x igual a 2. Muito bem. E nas laterais... x igual a 0 e x igual a 2. Então, isso é uma forma de dizer, né, que tem um fechamento, né, são todas as fronteiras desta região dadas aqui no enunciado. Senão a região poderia ficar aberta, né, então tu não teria como saber. Ó, é isso que está dizendo aqui, eu vou ver se eu consigo ampliar aqui, pessoal. Está aqui essa figura, ó. Ver se eu consigo copiar aqui. Não vou conseguir copiar.
Vou tentar fazer um print screen aqui da tela, vamos ver. Print da tela. Né? Fiz uma redundância aqui, desculpe. Eu consigo captar ali a imagem para vocês verem aqui. Ó, eu fiz um print screen, não ficou uma resolução muito boa, né? Mas essa porção aqui, ó, tá? O x mais 6 é esse segmento de reta aqui, o x ao quadrado é a parte inferior aqui da curva, e tem os lados aqui, o x igual a 0 e o x igual a 2. Tá? Clica com o botão direito na imagem e recortar. Tá, vamos lá. Tá, eu clico aqui. Não, ali no Word mesmo. Ah, no Word mesmo. Ah, Vê tá. se- O que eu tenho Botão que fazer? direito na imagem e recortar. Recortar. Não, cortar, desculpa. Ah, tá. Vou voltar aqui. Tem que copiar. Cortar ali em cima. Ah, aqui. Isso. Ah, daí eu vou clicar ali e faço um. Daí tu arrasta as bordas. Ah, perfeito, perfeito, tá. Ali em cima, ó, que tem uma borda na esquerda, vai diminuindo para enquadrar a imagem. Ah, tá. Bota assim para diminuir aqui. Tá. Sim, aí tu puxa do outro lado ali. Tá, perfeito. Não. Melhora, Tu né? tá alongando só. Tá, mas aí eu faço na diagonal aqui. Pra Não, ampliar. professor, tem umas bordinhas mais pretas. Solta ela aí. Aí, ó, Tá. tá vendo que tem um botãozinho preto? Tem. Isso, essas bordas pretas tu usa pra cortar a imagem. Ah, Ah, entendi, tá, entendi. Tá, e onde é que ela foi lá? Foi embora? Pra ter a outra mais pra direita, mas... Tá Mas pra agora fora da tela aí. já tá fora da tela, né? É. Vou conseguir capturar ela aqui. É que eu arrastei muito pra lá, né? Sim. Tá, mas isso eu posso fazer depois, tá? Não tem problema. Entendi. Então eu tenho essa região aqui. Vamos ver se eu consigo. Vamos fazer o seguinte. Tentar fazer aqui para daí a gente conseguir enxergar isso aqui. Então, como é que é? Clica aqui, botão direito, botão esquerdo, né? É isso? Não, no próprio Word. Depois que tu tirou a foto. Ah, é verdade. Tá, volta. Ah, mas agora eu vou ter que tirar fazer uma outra reprodução aqui. Tá, peraí. Vou fazer de novo. É isso? Agora amplio aqui. Isso, pode diminuir mais se quiser ali, pra ficar bem centradinho no gráfico. Ah, tá. Aí dá Enter. Enter. Uhum. Ah, e agora aumenta, arrasto aqui. isso. Muito bom. Muito obrigado. Ficou bem melhor. Bom, tá, não ficou perfeito, né, pessoal, mas já dá para enxergar aqui, ó. Então, né, tá o segmento de reta, que é o gráfico do y igual a x mais 6, na parte superior ali da região. A parte inferior, então, é o gráfico que representa, é a curva que representa o y igual a x ao quadrado. Aqui o segmento vertical x igual a 0, e aqui o segmento vertical x igual a 2. Então a gente quer calcular a área desta região aqui. Tá? Então, pela fórmula, a gente integra a função que é o limite, é a borda superior, menos a função que é a borda inferior da região no intervalo de variação de A até B, ou seja, de 0 até 2 aqui no exemplo. Então, né, a área, vamos chamar de A. Então, quando a gente fizer esse tipo de aplicação, né, a gente vai chamar de a área da região achurada.
eu conserto ali o acento. Então, a fórmula é a integral de 0 até 2, a função que é o extremo, vamos botar aqui, ó, superior, x mais 6, menos a função que é o extremo inferior, que é o x ao quadrado, dx. Tá? Então, essa é uma integral que, uma vez calculada, né, a gente vai interpretar geometricamente como sendo aquela área ali. Tá? Aí a gente calcula a integral. Quer ver como é que a gente pode fazer isso? Né? A gente calcula a integral indefinida primeiro. Tá? Ó, vejam que eu tenho 3 integrais ali, né? Certo? Então eu tenho a integral de x dx menos 6 vezes a integral de dx mais... Opa, menos. Opa, aqui é mais e ali é menos. Aqui é mais. Aqui é menos. Integral do x ao quadrado dx. Aí eu calculo essas integrais. A integral de x é x ao quadrado sobre 2, tá? Então, como eu disse para vocês, agora, né, chega um momento que a gente tem que começar a aplicar direto as fórmulas. Menos a integral de 6, que é 6x, opa, é mais 6x, menos a integral de x ao quadrado, que é x ao cubo sobre 3. Pela regra aquela da potência, mais uma constante que na integral definida não vai fazer diferença. Então a gente pega e aplica o teorema fundamental. Aí é só pegar este resultado aqui, tu vais inserir a notação do teorema fundamental, vamos botar aqui um parênteses, né? Vamos inserir aqui, ó, aquela barrinha para indicar a aplicação do teorema. Aí a gente pega e insere aqui, ó, a primitiva, tá? E aí calcula no ponto 2 e no ponto, e no ponto 0. Né? Neste caso, até vai dar um cálculo relativamente simples, porque este polinômio, quando for calculado no x igual a 0, vai dar 0. Né? Certo? Então, eu só preciso calcular as parcelas no ponto... E o x é 2, então vai ficar o 2 ao quadrado. Eu vou fazer passo a passo, aí recomendo... Opa! Isso aí é o cálculo da primitiva. Ó. Quando tu calcula a integral de x dx, tu tem que usar a fórmula de integração. Deixa eu olhar aqui na integral indefinida. Integral indefinida, lá na página 322, 342 do livro. A gente viu lá as integrais indefinidas, né? A gente viu as fórmulas básicas de integração. Vamos ver aqui. Ó, integral indefinida. Então tem as antiderivadas lá que nós vimos lá no início e as fórmulas básicas de integração. Então tem que calcular as primitivas, né, baseadas nessa tabela aqui. Então é isso que tem que fazer. Tem que pegar a tabela básica, que é lá da página 324, né? Sempre que tu tiver uma integral de uma potência, tem que usar essa fórmula aqui. Tá? São as integrais indefinidas. Aí tu precisa usar a antiderivada de x, que é x ao quadrado sobre 2, a antiderivada de 6, que é 6x, e a antiderivada de x ao quadrado, que é x ao cubo sobre 3. 2 ao quadrado dividido por 2, mais 6 vezes 2, menos o 2 ao cubo dividido por 3, né? Menos, eu vou só indicar aqui, ó, né? Função calculada no zero, que é 0. Né? O polinômio calculado no zero ali, todos os termos
contém multiplicações por x, né? Estão calculados no zero, todos eles vão dar zero. Aí é só calcular isso aqui. Vai dar 4 dividido por 2, mais 12, menos 8 terços. Bom, aí 4 dividido por 2 é 2, mais 2 dá 14, né? Menos 8 terços. 3 vezes 14 é 42, né? 3 vezes 4, 12. 42 menos 8 é dividido por 3, né? Ou seja, é 34 terços. Não, é uma integral aqui, ó. A integral de 6 é 6x. Aqui, pessoal, quando a gente calcula a integral indefinida, né, a integral indefinida é a operação inversa da derivada. Né? Então, qual é a função cuja derivada é igual a 6? É 6x. Né? É isso que está sendo indicado ali nesta operação. Ó. Conforme eu disse para vocês, se vocês quiserem calcular separadamente, né, ó, a integral de x, né, que é a primeira aqui, integral de x é x, dá x ao quadrado sobre 2, né, porque integral de x dx, né, é x ao quadrado sobre 2, mais uma constante, tá? Por quê? Porque a derivada de x ao quadrado dividido por 2 dá 2x sobre 2, que é x. Né? A integral de 6, então, que é essa primeira fórmula que aparece aqui. Ó. A integral de x dx é x ao quadrado sobre 2. Né? A integral de 6... integral de 6 vezes dx, tá? Ou se eu colocar o 6 aqui na frente, ó, tanto faz, né? O que é isso aqui? É 6 vezes x. Né? Mas por quê? Porque a derivada de 6x é 6. Então a integral de 6 é 6x. Aqui tem que fazer o raciocínio da operação inversa da derivada. Então a integral de 6, né, eu posso deixar indicado ali, ó, é a mesma coisa. Então esse 6 aqui, se eu escrevo aqui, conforme vocês perguntaram antes, né, não vai fazer diferença. Ok. Tá, e aqui é a mesma coisa, né? Integral de x ao quadrado é o x ao cubo sobre 3. São aquelas fórmulas de integração que a gente fez ali, tá? Na parte anterior, né? Então, concluindo, né, pessoal? Concluindo, então, conclusão. Né? Área da região escrita acima é 34 terços. Vou pegar aqui só o aqui para escrever. Né? Então, aqui nos muitos livros, o pessoal costuma usar a unidade de área, tá? Porque como a gente não sabe se é centímetro quadrado, metro quadrado, né? Não tem como a gente estabelecer. Qual é a página na hora que a gente estava? Acho que era 433, né? Vou voltar para lá. Para a gente concluir. Ali, ó. Ó, 34 terços, tá ali, ó. Certo? E tem outros exemplos aqui, né? Vocês podem agora, ó, fazer aqui exemplos que estão desenvolvidos aqui no livro, né? Vocês têm condição de reproduzir aqui o exemplo. Ó, o exemplo 2 está resolvido. Encontre a área da região englobada pelas curvas y igual a x ao quadrado, y igual a x mais 6, ele encontra aqui os pontos de intersecção, né, das curvas e integra entre menos 2 e 3, que é essa área achurada aqui, tá, que aparece na figura.
Então é isso aí, pessoal. Nós vimos, né, 2 exemplos de aplicações diferentes da integral, né, da integral definindo o cálculo do valor médio de uma função e cálculo da área entre curvas. Tá? Então na sexta-feira eu vou mostrar ali, ó, um exemplo ainda de cálculo de volumes, certo? Então vocês vejam que já tem, né, mais algumas questões, mais algumas aplicações, já estão indicados exercícios lá junto do plano de ensino. É isso aí. Mãos à obra, bons estudos para vocês e até sexta-feira. Tchau, tchau.